Olá, bom dia! Que a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Olha, hoje eu vou estar falando sobre um processo muito importante, sobre abrirmos a nossa compreensão espiritual, abrirmos os nossos olhos espirituais para compreendermos aquilo que está acontecendo à nossa volta. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades e contra os dominadores desse século. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem lutas que você está travando, está tendo, que não são lutas carnais. Isso é, não são lutas pessoais. Às vezes alguém está te perseguindo, às vezes você começa a ter um pensamento que você nunca teve esse pensamento. Às vezes você percebe que ah, algumas coisas que você fazia não estão mais trazendo o mesmo resultado. E você precisa pedir ao Senhor que Ele abra os seus olhos espirituais, porque isso pode ser uma batalha espiritual e não uma batalha contra o seu chefe, contra o seu vizinho, contra o seu cônjuge, contra o seu pai, contra o seu filho. Não, às vezes não é uma luta, e às vezes aquelas pessoas, de uma certa forma, estão sendo usadas como meio de lhes atingir. Olha, às vezes uma pessoa começa a lhe perseguir do nada. Você, poxa, por que essa pessoa está me perseguindo? Olha, aquela pessoa está me ameaçando. E aí aquilo traz um medo, uma angústia, uma preocupação sobre o seu coração, que muitas vezes faz com que você desista, que você pare, que você fuja, que você fique doente, que você fique preocupada, que você entre em depressão. Olha, e muitas vezes é uma luta espiritual, uma luta espiritual. E você precisa usar as armas espirituais. A Bíblia fala que as armas, as nossas armas, as armas espirituais que Ele está disponibilizando para nós, elas são muito mais poderosas. Mas olha bem, mas se você vai usar as mesmas armas do inimigo, se você vai usar as armas carnais, pessoais, naturais, você vai ser derrotado. Mas se você usar, e é esse o grande medo que o inimigo tem, de você usar as armas espirituais, né? Porque ele sabe que ele já perdeu. Ele já perdeu, né? E para a gente acessar essas armas espirituais tem a ver com a oração, tem a ver com a nossa busca pelo Senhor, tem a ver com a nossa percepção da luta. A Bíblia conta uma história interessante que Eliseu, ele estava em Samaria, né, com o seu servo, e de repente o exército inimigo, ele descobre onde está o profeta Eliseu, porque Deus trazia entendimento e revelações de onde esse exército inimigo iria agir, e ele alertava o rei de Israel. E o rei de Israel ia lá e se preparava e não deixava que aquilo acontecesse. E aquele rei ficou muito perturbado. Olha, achou que tinha um espião, mas era Deus que estava revelando os segredos do coração daquele homem. E aí ele armou, então vou pegar o profeta, porque ele sabe tudo. Então eu vou ter que pegá-lo, porque se eu não prender aquele profeta, não tem como eu ter vitória, porque ele sempre vai revelar os meus segredos. E aí ele descobriu onde o profeta estava. E aí ele armou um grande exército para prender o profeta. E quando o servo desse profeta acordou pela manhã, acordou cedo, ele viu, ele olhou, os montes de Samaria estavam todos cercados pelo exército inimigo. E aquele rapaz, ele se desesperou. Olha, nós vamos perder, olha, vão levar a gente cativo, vão levar a gente preso. E aí Eliseu pediu para ele se acalmar e ele orou. Ele pediu: Deus, abre os olhos do meu servo. E quando Deus responde à oração, ele abre os seus olhos, ele percebe que havia um exército celestial muito maior, muito mais poderoso
atrás do exército inimigo. Olha que coisa linda de se ver, né? E quando aquele exército vem para o ataque, a Bíblia diz que Eliseu, ele fere todos eles de uma tal forma, né, com a cegueira, que os leva cativo lá para Israel, lá para a cidade de Jerusalém, onde eles são tratados bem, os inimigos são tratados bem, e eles voltam para a sua cidade e eles desistem de atacar Israel, né? O que isso quer dizer? Deus, ele está, a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Então Deus, ele está à sua volta. A força que está com você é muito mais poderosa do que a força do inimigo. Mas se você não abrir os seus olhos, o que vai acontecer? Você vai ficar com medo, você vai desistir, você vai se entregar, você vai adoecer, porque você não está compreendendo o poder, o potencial que está com você. Então, que no nome de Jesus, hoje, o Senhor possa abrir os seus olhos, abrir uma compreensão do seu entendimento, para que você possa saber usar as armas espirituais do céu e possa lutar de uma forma mais ousada e poderosa, usando a sua fé, usando aquilo que o Senhor te deu, para que assim você possa vencer todo o inimigo que se levantar contra você. A palavra de Deus declara, né? Toda arma forjada contra você não prosperará. Então, que no nome do Senhor Jesus, você venha se levantar com ânimo, com coragem, porque maior é aquele que está com você do que o seu inimigo, do que o mundo. E a sua luta não é contra aquela pessoa. E você vai usar as armas espirituais e você vai saber como agir e como ter a vitória no nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração nessa manhã, nesse dia. Então vamos orar e pedir ao Senhor que Ele te abençoe no nome de Jesus. Vamos orar. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos trouxe verdades, verdades que nos libertam. E agora, no nome de Jesus, que o Senhor abra a percepção de cada pessoa das lutas, dos problemas que eles estão enfrentando. Porque pode ser um problema espiritual. E agora que o Senhor os capacite, que o Senhor agora traga fé, traga coragem, traga ousadia, para que eles venham lutar da forma correta. E eles sejam mais do que vitoriosos, porque o Senhor está com cada um deles. Nós liberamos agora a graça dos céus, ânimo, que teu Espírito Santo os enche agora e que eles sejam fortalecidos pelo Senhor e que todo mal, toda artimanha, toda seta maligna contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus sonhos caiam agora, sejam denunciados e sejam apagados no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem aí com mais pessoas para que elas possam aí ser edificadas e elas possam aí crer naquilo que as verdades da palavra de Deus ensina para nós. Tá bom? Deus abençoe e tenha um bom dia.